Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem conhecido por muitos, a Revista da Escola Dominical. Sim, um recurso super utilizado, né? Exato. E o foco dessa análise é um capítulo, olha, fundamental. Filipenses 2. O título do estudo já diz muito. A vida cristã em unidade e humildade. Um desafio e tanto. Com certeza. Nossa ideia aqui é, investigar a fundo o que esse estudo específico tira desse texto sobre unidade, sobre humildade. Que são temas sempre atuais, né? Sempre. E para guiar a gente, tem o texto áureo, que é aquele versículo-chave, sabe? Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus. Uma frase curta, mas, nossa, que profundidade. Exato. Então, vamos tentar Sim, desempacotar isso que o estudo traz. pessoal de Paulo, né? Para uma igreja que ele amava muito, mas que, pelo jeito, tinha lá seus atritos internos. Ah, então não era teoria para eles. De jeito nenhum. E o estudo bate nessa tecla. A unidade era crucial lá e continua sendo vital hoje. A verdade prática do material reforça isso. Qual é mesmo? Cada crente é chamado a imitar Jesus Cristo nas atitudes e na essência. Ou seja, não é só entender com a cabeça, né? Não, é para transformar o jeito de ser, de agir, é espelhar Cristo mesmo. Exatamente. O estudo aponta para essa imitação prática. Puxa, a barra já começa lá no alto com esse chamado. Bom, seguindo a linha do estudo, a primeira parte foca nos versículos 1 a 4 de Filipenses 2. A ideia é achar os elementos da unidade. Certo. O material destaca alguns pontos. Fala de um imperativo para a unidade, quase uma ordem ali no versículo 2. Sim, uma convocação mesmo. Depois, algo que talvez seja o mais difícil, a humildade. O versículo 3 fala disso. A humildade. Fundamental. E complementa com a solicitude, que o estudo define como esse olhar atento para o que o outro precisa, lá no versículo 4. Parece até uma receita, né? Mas como é que esses ingredientes funcionam juntos, na visão do estudo? É só ter boa intenção? Então, o ponto que o estudo martela e acho que é central é que não são só qualidades abstratas, sabe? São ações. A unidade do versículo 2, aquilo de ter o mesmo sentir, o mesmo amor, Aham. isso não brota do nada. Ela precisa ser construída sobre a humildade do versículo 3. E o estudo interpreta isso não como, falsa modéstia, Certo. mas como atitude ativa, deliberada, de considerar os outros superiores a si mesmo, o que é totalmente contra a nossa cultura, né? Totalmente. Considerar o outro superior. Puxa vida. No dia a dia, isso é um desafio enorme. E a tal da solicitude, como entra aí? A solicitude, que está no versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, ela é a consequência prática dessa humildade. Entendi. Uma coisa leva a outra. Exato. É tirar o foco do próprio umbigo, né? E se importar de verdade, agir pelo bem do outro. O estudo argumenta que sem humildade ativa e sem solicitude prática, a unidade fica só no discurso, vira fachada. Faz sentido. E aí a conexão com o texto áureo, Filipenses 2,5, fica muito clara. Ter o mesmo sentimento de Cristo não é só uma coisa interna, mística. Não. Pela leitura do estudo, é adotar essa mentalidade de humildade que se mostra em ações de cuidado. Se faltam essas ações, o estudo sugere que não é só uma falha de convivência. É mais fundo. É um desvio do próprio padrão de Cristo. Entendo. Então, a unidade não é só não ter briga. É uma construção ativa que exige essa mudança de chave na mente e no comportamento. É um processo, né? Contínuo, difícil. Exatamente. Imagino que lá em Filipos, como em qualquer grupo, isso devia gerar tensão. O estudo fala de como lidar com as falhas nisso ou foca mais no ideal? Olha, pelo que a gente vê, o estudo se concentra mais em estabelecer o ideal bíblico que Paulo apresenta. Ele não entra em detalhes de passo a passo para resolver conflito ali nesses versículos. Certo. Mas a própria ênfase na humildade, na solicitude já dá uma pista, né? Reconhecer que a gente não sabe tudo, valorizar o outro, buscar o bem comum. A dificuldade de aplicar não anula o chamado. Essa parece ser a lógica. É um padrão alto porque reflete Cristo. Isso, exatamente. E essa ponte para Cristo é perfeita. Leva direto para a segunda parte do estudo, que pega os versículos 5 a 11.
Se antes vimos o como, humildade e solicitude, aqui o foco é no quem e no porquê. Jesus como o supremo exemplo. Ah, essa parte é poderosa. É aqui que a análise fica, muito impactante mesmo. O estudo detalha a trajetória de Cristo em 3 atos. Primeiro, sua grande decisão e renúncia. O foco é no versículo 7, que fala que ele esvaziou-se a si mesmo. O que o estudo entende por esse esvaziamento? É deixar de ser Deus. Essa é uma questão teológica bem profunda que o estudo aborda. A palavra grega é kenosis, esvaziamento. O material, seguindo interpretações mais clássicas, explica que não, ele não deixou de ser Deus, isso é da natureza dele, Ok. mas ele, voluntariamente, escolheu não usar, não exibir seus privilégios, sua glória divina. Ele assumiu a condição humana na forma mais simples, a de servo, doulos. Servo. O estudo usa isso para mostrar a profundidade dessa humildade de Cristo. Não foi algo forçado, foi uma escolha, por amor, por obediência ao Pai. É o auge da humildade que o versículo 5 pede para a gente ter em mente. Uma renúncia ativa, então. Não é só ser modesto. Uau, isso muda a dimensão da humildade. E depois dessa renúncia radical, o que vem? O segundo ato que o estudo destaca é sua grande obediência, no versículo 8. E não foi só obedecer na vida, mas até a morte e morte de cruz. Morte de cruz. O estudo frisa o extremo disso. A cruz era a pior morte possível, a mais humilhante para criminosos, escravos. Ao aceitar isso, Cristo mostra o nível da sua submissão ao Pai e do seu amor por nós. Nossa. A obediência aqui não é passividade, sabe? É ação decidida para cumprir o plano de redenção, mesmo custando tudo. Renúncia voluntária, obediência extrema. Caramba. E o terceiro ato? Qual é? É a consequência divina, sua grande exaltação, que começa no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A resposta de Deus. Exato. O estudo apresenta essa exaltação não como, uma barganha, uma recompensa negociada, mas como a confirmação, a resposta de Deus à humildade e obediência perfeitas de Cristo. Tem uma dinâmica clara que o estudo ressalta. Qual? O caminho para a verdadeira exaltação, na lógica de Deus aqui em Filipenses, passa pela humildade radical, pelo serviço que não busca nada em troca. É o contrário da lógica do mundo, né? De se promover, buscar status. Totalmente o inverso. O estudo coloca isso como um princípio espiritual chave. Descer voluntariamente vem antes de subir em exaltação. Essa sequência, esvaziamento, obediência até a morte. E aí a exaltação é apresentada, então, não só como a história dele, mas como um padrão para a gente seguir. Isso parece, quase impossível na nossa escala. Como o estudo sugere que a gente pode realmente seguir um modelo tão radical assim? Essa é a tensão, né? Que está no capítulo todo e que o estudo tenta abordar. Ele não diz que a gente vai replicar a obra redentora de Cristo. Isso é o único dele. Certo, a obra é única. Mas a proposta é imitar a atitude, a mentalidade. A palavra grega é phronema, a mesma do versículo 5, sentimento ou mente. Ah, mentalidade por trás. Isso. A imitação está na disposição para ser humilde, para colocar o outro primeiro, para obedecer a Deus mesmo quando é difícil, servir sem esperar aplauso. E a motivação para isso, segundo o estudo, vem do exemplo de Cristo e da ajuda do Espírito Santo que age no crente. Que é mencionado ali no comecinho do capítulo, né? Filipenses 2:1. Exatamente. Não é na nossa força, mas é Deus quem capacita para cultivar essa mentalidade. Entendi. Não é replicar a escala, mas o espírito da ação. Faz mais sentido. E isso conecta bem com a terceira parte do estudo, que foca justamente na prática. Versículos 12 a 30, com o título Desenvolvendo a Salvação. O que significa isso, desenvolver a salvação? Não é algo que a gente recebe
pela fé? Exato, o estudo toma esse cuidado. Não é conquistar ou merecer a salvação com o esforço. Isso iria contra tudo que Paulo ensina. Certo. A expressão no versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, o estudo interpreta como manifestar, colocar em prática, trabalhar externamente aquilo que já recebemos por dentro, pela graça, pela fé, é viver as consequências da salvação que já é nossa. Ah, entendi. É tornar visível o que já aconteceu. Isso. E o versículo 13 é a chave para entender. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quer dizer, é um desenvolvimento que não depende só do nosso esforço. Depende da ação de Deus na gente. Exatamente. É Deus agindo continuamente em quem crê. Deus operando o querer e o efetuar. Isso tira um peso das costas, mas não tira a responsabilidade, né? E quais são as áreas práticas que o estudo aponta para esse desenvolvimento? O estudo foca em 3 áreas principais, baseadas no texto. Primeiro, cuidando do testemunho pessoal. Testemunho pessoal. Isso liga com os versículos 14 e 15. Fazer tudo sem ficar reclamando ou brigando, para ser irrepreensível e sincero, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, brilhando como luzes no mundo. Certo. O testemunho pessoal para esse estudo não é só ser bonzinho individualmente, reflete a saúde da comunidade. Murmurar, brigar, é o oposto da humildade e da solicitude que foram pedidas antes. Então o jeito que eu me comporto afeta a imagem do grupo todo e a vivência da unidade. Faz todo sentido. Qual a segunda área? A segunda é aguardando o Senhor. Isso está ligado ao versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O dia de Cristo, a volta dele. Exatamente. O estudo interpreta isso como manter o foco na esperança final, na volta de Cristo. Essa visão do futuro daria sentido para o esforço de viver em humildade e unidade agora, mesmo com dificuldade e perseguição. É a esperança que alimenta a perseverança no caminho. Mantém um rumo, né? E a terceira área prática. Cultivar bons relacionamentos. O exemplo máximo disso é como Paulo fala de Timóteo, e principalmente de Epafrodito, ali do versículo 25 em diante. Ah, Epafrodito. O estudo destaca ele como modelo de serviço total, de dedicação. Paulo chama ele de meu irmão, cooperador, companheiro nos combates. Alguém que arriscou a própria vida por Cristo e por Paulo. Nossa. E que ficou angustiado não por estar doente, mas porque os filipenses ficaram sabendo que ele estava doente. Pensa nisso. Caramba, que nível de preocupação com os outros. Exato. O estudo usa Epafrodito como a personificação daquela solicitude do versículo 4, o atentar para as necessidades dos outros. Esses relacionamentos saudáveis de cooperação, cuidado, serviço, seriam a prova concreta de que a comunidade está, de fato, desenvolvendo a sua salvação. O exemplo de Epafrodito é muito forte mesmo. Mostra essa humildade e solicitude na prática, em carne e osso. Mas essa vida toda integrada, testemunho impecável, esperança firme, relacionamentos altruístas parece assim extremamente exigente. O estudo reconhece essa dificuldade, a realidade de que a gente falha nesse padrão. Como ele lida com a nossa imperfeição nesse processo de desenvolver a salvação? Olha, embora o foco principal do estudo seja mesmo traçar o padrão bíblico e o chamado a imitar Cristo, ele faz isso dentro do contexto da graça. Lembra do versículo 13? Deus é quem efetua em vós. Sim, a ação de Deus. Isso permeia tudo. A própria ordem de fazer as coisas sem murmurações nem contendas, versículo 14, já indica que isso era problema real lá. Verdade, se não fosse, não precisava falar. Exato. E o chamado a desenvolver com temor e tremor, verso 12, também sugere uma seriedade, uma consciência da nossa própria fragilidade diante de Deus e da dificuldade da tarefa. Não é sobre ser perfeito agora. É sobre a direção, a busca. Isso. É uma busca contínua, alimentada pela graça de Deus e pelo exemplo de Cristo. A gente reconhece que o progresso depende da ação dele.
A perfeição completa fica lá para o dia de Cristo, verso 16. Certo. A dependência da graça está sempre presente no processo. Bom, acho que a gente conseguiu ter uma visão bem completa da análise que esse estudo faz de Filipenses 2. Recapitulando rapidinho o fio da meada. Vamos lá. A gente partiu do desafio central, ter a mente de Cristo, lá no versículo 5. Vimos como o estudo mostra isso primeiro nos relacionamentos, né? Unidade construída sobre humildade ativa e solicitude, versículos 1 a 4. Isso. Depois fomos fundo no modelo supremo, que é o próprio Cristo. Sua jornada de renúncia voluntária, a kenosis, obediência radical até a cruz e a exaltação que Deus deu a ele, versículos 5 a 11. O coração do capítulo, praticamente. Exato. E por fim, as implicações práticas disso no desenvolver a salvação, que se mostra como, no testemunho pessoal sem reclamação, na esperança firme na volta de Cristo e no cultivo de relacionamentos de serviço e cuidado, tipo de Epafrodito. Isso está nos versículos 12 a 30. Perfeito. O estudo termina com uma aplicação pessoal bem direta, que amarra tudo. Diante do exemplo de renúncia, desprendimento e autodoação de Cristo, qual deve ser a nossa atitude neste mundo? Devemos seguir os passos de Cristo. Simples e direto. Precisamente. E essa aplicação final, esse chamado para seguir os passos de Cristo, como o estudo de Filipenses 2 descreve, deixa a gente com uma questão para pensar, né? Uma reflexão que sai direto do material que a gente analisou. Qual seria? Olha, se o modelo é essa renúncia radical, essa humildade que se esvazia para servir, essa obediência que não busca o próprio interesse, como é que essa busca ativa por unidade e humildade, do jeito que o estudo apresenta, bate de frente ou talvez até precise redefinir completamente o que a gente entende por sucesso, por ambição, por realização pessoal na nossa cultura hoje? Nossa, boa pergunta. O padrão de Cristo parece totalmente na contramão do individualismo, da autopromoção, da competição que a gente vê por aí, né? Totalmente. Então, fica essa provocação para a gente pensar. Como seria um projeto de vida, uma carreira, ou até mesmo as nossas interações mais simples do dia a dia, se fossem redefinidas não pela busca do eu, do meu sucesso, mas por essa ótica da humildade, do serviço para o outro, de considerar o outro como superior, como o estudo de Filipenses 2 nos desafia a pensar.